enfim, podemos sempre refugiar-nos naquela frase bonita do poeta, do Fernando Pessoa, que diz que o mito é o nada que é tudo. Enfim, muito se teorizou ao longo do século XX sobre a natureza do mito, mais do que a natureza do mito, o que é que o mito representa em termos de conhecimento. E eu cada vez mais me gosto de refugiar na incapacidade que nós temos de dizer alguma coisa sobre o mito. A única coisa que eu acho que nós podemos dizer, e eu gostava de começar com esta, no fundo, com esta afirmação, que não é afirmação nenhuma, é uma constatação também, é que nós, humanos, enquanto seres que gostamos, por questões de conhecimento, mas acima de tudo por questões de identidade e por questões de ego, gostamos de olhar para o passado e de conhecer o passado, isto é, gostamos de conhecer a história, nós formulamos uma ideia que no fundo está relacionada com o suporte das principais fontes em história. E nós dividimos a nossa história em pré-história e em história propriamente dita, e no fundo a grande separação entre pré-história e história é o momento a partir do qual temos documentos escritos que se possam ler. Agora, qual é que é a diferença em termos do nosso cérebro, da nossa mentalidade, entre o dia antes da invenção da escrita e o dia depois da invenção da escrita? Obviamente a diferença é muito pouca. A diferença poderá começar a ter sido alguma para as elites que se serviam da escrita e passaram a ter um instrumento hábil para algumas funções. À medida que a escrita se foi democratizando, essas implicações foram sendo alargadas, é claro, à medida que cada vez mais elementos das hierarquias, das burocracias vão tendo a escrita, enfim, até quem não sabe escrever passa a ser controlado pela escrita, isto é, por instrumentos que têm escrita, mas de facto não há uma mudança radical entre o antes e o imediatamente a seguir. E no fundo a questão, para mim, a grande constatação, quando falamos do mito e quando falamos no fundo de grandes estruturas de pensamento, que é aquilo que o mito nos traz, é que entre o cérebro do Homo sapiens sapiens de há 200 mil anos e o nosso, no fundo não há diferença nenhuma. Nós temos escrita há 5 mil anos, temos o cérebro tal qual como o temos o aparelho fonador, isto é, aquilo por onde nós transmitimos linguagem, também igual há 200 mil anos. Portanto, nós não podemos ter andado 195 mil anos a não fazer nada e ter descoberto tudo apenas de há 5 mil anos para cá. Obviamente, nesses 195 mil anos que estão para trás, as formas de conhecimento foram formas que obedeceram a racionalidades diferentes da racionalidade que nós hoje usamos enquanto estrutura de pensamento. Agora, inevitavelmente, como eu também costumo dizer em jeito de brincadeira, inevitavelmente, há 5 mil anos atrás e daí para trás até aos tais 200 mil anos, à noite, os seres que eram fisicamente exatamente iguais a nós não tinham sequer televisão. Portanto, passariam longas horas deitadas no chão à porta das cavernas, a olhar para o céu, a ver estrelas, a sistematizar estrelas, a contar estrelas, a olhar para os mares, a imaginar, a perceber, a tentar compreender, e os mitos são o resultado, no fundo, dessas grandes estruturas de pensamento de seres fisicamente exatamente iguais a nós, com as mesmas capacidades de pensamento, só que com racionalidades diferentes. E a grande constatação que nós fazemos em termos da relação do mar com os mitos de criação é que, de facto, o mar está lá sempre e, como vos disse há bocadinho, enfim, a psicologia tem andado muito em torno disto, fazendo a ligação entre eventuais, possíveis, no fundo, memórias uterinas, isto é, toda uma ideia de maternidade que obviamente está ligada a um meio aquoso e, por uma correspondência direta, uma ideia, no fundo, de maternidade de todo o mundo, de todo o universo conhecido, que estaria também ligado a um meio aquoso, isto é, a água como o elemento de onde brota toda a vida. Enfim, hoje nós não poderíamos dizer cientificamente nada de mais certo. Esta intuição, os nossos antepassados há 5 mil anos tiveram-na, contudo, tiveram esta intuição
sem ter qualquer instrumentação científica que lhes dissesse que a vida poderá ou deverá ter começado, efetivamente, num meio aquoso. Agora, quando passamos diretamente para estes mitos de criação, o que é que nós encontramos? Nestes mitos de criação e em termos cronológicos, por onde é que nós andamos? Estranhamente, para muitos investigadores, aquela que é considerada a primeira civilização conscrita, a Suméria, há cerca de 5.000 anos atrás, a Suméria não nos deixou qualquer mito de criação. Os sumérios, em termos de pensamento, o universo da criação do universo não estava nas suas prioridades. Os sumérios apresentam-nos ou deixaram-nos vários mitos de criações parcelares, isto é, a criação de várias realidades, mas não nos deixaram uma criação do mundo. Se eles tinham alguma preocupação teológica e existencial em torno da globalidade, do todo, de facto nós não fazemos a mínima ideia porque não nos deixaram nenhum texto que nos permita chegar, enfim, tentar chegar à porta daquilo em que eles pensavam. Agora, as civilizações que vêm imediatamente a seguir, a civilização de Akkad e da Babilónia, aí sim, nós rapidamente, e quando digo rapidamente, digo a partir de 2200 a.C., mais coisa, menos coisa, nós rapidamente passamos a ter grandes mitos de criação, grandes ciclos mitológicos que eram representados. Não eram textos que fossem lidos como oração, não eram textos sequer que fossem declamados como um ritual religioso extremamente simples, em que no fundo só a voz, só a palavra seja usada. Tudo nos leva a crer que estes textos, estes mitos, eram declamados no fundo como recriações teatrais que ciclicamente, isto é, uma vez por ano, no início do ano, no fundo, o recriar o próprio mito através do rito implicava como que uma renovação do mundo. E aí sim, nestes mitos de criação do mundo, que eram ciclicamente recriados enquanto continuação dessa ordem estabelecida, aqui sim, o mar é de facto um elemento omnipresente e é um elemento quase omnipotente. E que mar é que nos surge aqui? Um aspecto extremamente interessante é que a maioria das civilizações que criam mitos de criação, que escreveram narrativas de mitos de criação, em que o mar é o primeiro elemento a partir do qual tudo é criado, são civilizações em que os seus elementos, os seus indivíduos, na sua brutal, esmagadora maioria, nunca viram o mar. Estamos a falar dos territórios da atual Síria, da atual Jordânia, do atual Iraque, do atual Irão. Há mar, há algum mar, é claro que há alguns contactos, algumas bordas com o Mediterrâneo, enfim, depois ali mais junto à Península Arábica também há algumas bordas de contacto com o mar, e talvez isto justifique não só um tremendo medo que as civilizações antigas tiveram do mar, como efetivamente o tê-lo colocado numa posição de ancestralidade como alguma coisa que quase não é conhecida. Indo ao primeiro aspecto, eu sempre me questionei e sempre me espantei com alguns autores já muito mais próximos de nós, já com 2000 e poucos anos, autores greco-romanos. Eu sempre me espantei com alguns autores que, vivendo, em termos de vivência do mar, vivendo no Mediterrâneo, o que comparado com o Oceano Atlântico é muito calmo, alguns autores que, tendo como experiência do mar apenas o Mediterrâneo, têm textos em que conotam da pior maneira a vida no mar. Há, muitas vezes,
até uma leitura moralizante de tudo o que é ligado ao mar, mas, acima de tudo, o mar é sempre apresentado como a possibilidade de morte, o naufrágio, a destruição. Quando, efetivamente, enfim, não é que o mar Mediterrâneo que não tenha também problemas desses, não tenha cataclismos, é claro que também de vez em quando há assim umas ondas grandes, há umas tempestades grandes, mas é uma realidade claramente exagerada, é um medo claramente exagerado em contraponto com a realidade em si que eles têm à frente. E isto tem a ver, de facto, com essa ideia de ancestralidade de um mar inicial que eles efetivamente não conhecem. E aqui quase todas as línguas destas civilizações antigas apresentam duas palavras para mar. Uma palavra para o mar enquanto uma realidade benfazeja, o mar, no fundo, enquanto uma grande quantidade de água. Esta palavra habitualmente é a palavra que é usada para referir água, se quiser referir, por exemplo, um copo de água. E tem sempre uma outra palavra para aquilo a que nós poderíamos chamar o mar-oceano. Esta segunda palavra é aquela palavra que nós vamos encontrar, de facto, nos mitos de criação. O primeiro grande mito de criação que nos apresenta o mar como a origem de tudo é um mito que nós encontramos na sua versão madura, completa, encontramos-lo na Babilónia, século XIX a.C., habitualmente corre pela internet como a grande glorificação do deus Marduk. O deus Marduk é um grande guerreiro, é um deus a quem vai ser dada uma tarefa muito complicada de criar o mundo e criar o homem. Enfim, desenrolam-se peripécias várias entre a corte dos deuses, como é que isso se faz, como é que isso não se faz, e a solução que vai ser encontrada vai ser a de sacrificar uma deusa. A deusa chamava-se Tiamat. Sacrificar essa deusa, e essa deusa é representada como uma serpente escorregadia, uma serpente que se move nos lodos do fundo dos mares, e essa serpente é sacrificada e é com os restos do corpo dela e esse lodo marinho que vai ser moldado o mundo e que vai ser moldado o homem. Esta palavra, a palavra Tiamat, que aqui é uma palavra no feminino, por isso é que eu digo que é a deusa. Nas línguas semitas antigas, tal como o árabe e como o hebraico, todas as palavras que acabam em AT são femininas. Esta deusa, este nome, esta palavra, é a primeira palavra com um significado mitológico muito forte para esta realidade de mar. Quando nós vamos ter 1000 e tal anos depois, no texto da Bíblia hebraica, no Gênesis, aquela célebre frase, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, neste versículo a palavra que é usada e que muitas vezes é traduzida ou por águas ou por abismos, é exatamente a mesma palavra que encontramos nesta glorificação de Marduk no nome da deusa Tiamat. A palavra, a raiz da palavra Tiamat, tirando-lhe o feminino, o AT, é a palavra Teom, que é exatamente a mesma palavra que encontramos no hebraico para definir esse abismo sobre o qual pairava Deus e a partir do qual Deus criou também o mundo, separando primeiro entre luz e trevas.